Vamos lá, então, dar continuidade à nossa atividade. Passar a palavra aqui para a doutora Lívia, promotora do Ministério Público do Estado da Bahia. Boa noite a todas e a todos. Eu queria começar agradecendo a Kleber pelo convite. Considerem que eu também estou no terceiro turno, um pouco sem voz já a essa altura e emocionada também com as meninas. Mas vamos em frente aqui, vamos seguir para a gente conversar um pouquinho sobre autos de resistência. A Patrícia está colocando a apresentação ali, mas antes disso eu vou me apresentar. Eu não sei quantas vezes eu já repeti isso hoje, mas minha missão é essa mesma, repetir. E eu sempre me apresento como mulher negra, antes de tudo, Essa é a minha marca, essa é a minha imagem. Eu durmo e acordo mulher negra, em qualquer espaço que eu esteja. Então, eu não me sinto repetitiva, não. O racismo é que é repetitivo, É que persegue a gente há tantos séculos e a gente precisa estar, de fato, assumindo essa identidade. Grada Quilombo diz que a mulher negra, ela precisa se dizer uma mulher negra. A mulher branca se diz uma mulher. E o homem branco se diz uma pessoa, porque ele é o padrão da normalidade, do que é hegemônico. É o homem branco, europeu, colonizador. E isso cria essa dicotomia, do que é o superior, o inferior, o homem branco, o homem negro, o humano e o sub-humano. E o nosso país já é fundado, ele já se funda sob essa lógica. O Brasil não tem 518 anos. O Brasil não foi descoberto. Aqui já havia um território com pessoas, com os povos negros, os negros da terra. Então, a gente já funda esse país sob essa lógica racista, colonizatória, e que expropria a terra. Então, quando a gente fala na questão da mulher negra, isso é uma questão mesmo de sobrevivência, porque no nosso país, o gênero e a raça de uma pessoa diz quem vive e de quem morre. Os dados estão aí demonstrando isso todos os dias. E essa vulnerabilidade sobreposta a que a mulher negra está submetida é muito séria. As mulheres negras são as maiores vítimas de feminicídio no nosso país. Tivemos, em 2013, uma redução de quase 10% das mortes, feminicídios de mulheres brancas no Brasil, e um aumento de mais de 50% dos feminicídios de mulheres negras. Aí as pessoas dizem assim, mas isso é uma questão de classe. As mulheres negras são as mulheres pobres, e é por isso que elas são as maiores vítimas de todo tipo de violência, violência sexual, violência obstétrica, mortalidade materna, enfim. Aí eu trago um dado que eu quero que me explique, então, se é questão de classe realmente, se o racismo não importa, que é o acesso das mulheres negras no sistema de saúde à anestesia. Bom, a gente está falando de mulheres pobres, a maioria são negras. Então, a clientela desse sistema único de saúde são as mulheres negras, a maior parte, Só que essas mulheres têm menos acesso à anestesia nos partos normais que mulheres brancas. Então, a gente não está falando só de uma questão social. A gente está falando de uma questão racial, sim. E, para a gente iniciar, eu preciso falar de racismo institucional. Do que é o racismo institucional? Esse conceito surge, em 1968, por defensores dos direitos civis, movimentos negros nos Estados Unidos, com a ideia de que o racismo institucional ele ultrapassa a discriminação em função da raça interindividual, de indivíduo para indivíduo. E ele ocorre de grupo para grupo. Então, a comunidade branca que pratica o racismo contra a comunidade negra, os povos negros. Só que, no Brasil, a gente acaba importando um conceito de racismo institucional britânico. E é interessante, porque vai redundar justamente na questão policial também. Em 1993, morre assassinado por um crime de ódio um jovem chamado Stephen Lawrence. E foi assassinado por jovens brancos. E esse inquérito policial, qualquer coincidência, não é pela ocasião apenas, mas se arrasta durante anos. A polícia não investiga esse crime de ódio racial. E é tão interessante que se instaura um outro inquérito, dessa vez um inquérito civil público, para apurar os motivos da morosidade do inquérito policial. E, no fim desse inquérito civil público, se conclui que a Polícia Metropolitana de Londres é institucionalmente racista. Ninguém está falando do delegado, do policial. A instituição é racista.
E vem com um conceito, no final, de racismo institucional, que é o que a gente absorve no Brasil, que diz que racismo institucional é o fracasso das instituições em oferecer um serviço racialmente equitativo. Bom, minha noção de fracasso é outra. Se eu estou falando de um país que foi fundado estruturalmente na dicotomia racial, no poder, né, sobre as raças ditas e consideradas inferiores, então, eu não estou falando de fracasso, porque quando você fracassa, você tem um objetivo. E essas instituições não têm o objetivo de oferecer um serviço racialmente equitativo. Isso não é verdade, isso não corresponde à verdade. Essas instituições não são neutras, não foram fundadas na neutralidade. Então, o racismo institucional ele é muito mais perverso e profundo do que isso. Ele é a reprodução, pelas instituições públicas e privadas, dessa hierarquização da sociedade conforme a raça. É isso que é o racismo institucional. Não conseguiu colocar, não, Paty? Não está lendo, então a gente vai por aqui, não tem problema nenhum. E esse racismo institucional, como foi bem dito aqui, o pouco que eu pude acompanhar da primeira mesa, não é o policial, né? É essa engenharia da instituição, do Estado, do direito, do sistema de justiça, do Ministério Público, eu tenho que dizer. Né? Do meu lugar de fala, eu tenho que dizer. O Ministério Público, a polícia, a justiça, estão inseridos nessa sociedade, que é estruturalmente racista. Seria até incoerente achar que a lógica das instituições iria ser diferente disso. Então, para falar de autorresistência, a gente está falando de racismo institucional, de como esse racismo institucional mata. E a gente sabe quais são os corpos que tombam, né, nesse processo. A gente sabe muito bem quais são os corpos que tombam. E minha experiência com autos de resistência foi muito interessante, porque tem alguns anos, faço esse ano 14 anos de Ministério Público, e fui trabalhar numa cidade, não vou aqui, enfim, detalhar, mas numa cidade que eu fui trabalhar especificamente com a execução penal e com a questão do júri, né? E quando eu cheguei nessa cidade, eu achava estranho, porque a cada 2 dias tinha um homicídio, mas não chegava para mim um inquérito policial. Gente, tem uma coisa estranha nisso daí. O inquérito policial não chega para mim, por que será? E aí eu fui ter uma conversa com o delegado. Eu digo, doutor, tem uma coisa estranha, porque eu estou contabilizando o que a mídia né, divulga, mas os inquéritos não estão chegando para mim. Ah, doutora, porque são autos de resistência. Eu disse, autos de quê? Eu não sei o que é isso, não. Qual é a lei que estabelece esse auto de resistência? E aí eu dizia para os policiais, e fiquei até numa relação complicada no início com eles, porque eu dizia o seguinte, a instauração de um inquérito policial e o reconhecimento de fato de que os senhores estavam em legítima defesa é fundamental para vocês. É importante. E não é o delegado que tem atribuição para reconhecer essa legítima defesa, é o juiz. Eles precisam instaurar um inquérito policial. Enfim, a gente chega a uma situação de desconfiança dos policiais em relação à minha atuação, minha postura, e eu fui pesquisar, né? Onde é que está esse negócio que tem cartão, né? Passe livre para matar e fica por lá na delegacia. Ninguém viu, ninguém vê, as famílias não sabem o que fazem, começavam a procurar o Ministério Público e eu não encontrava esses processos. E aí, o artigo 292 do Código de Processo Penal, era com amparo nesse artigo que se fazia e que ainda se faz, infelizmente, esses autos de resistência. E ele diz o seguinte, se houver, ainda que por parte de terceiros, resistência à prisão em flagrante, ou a determinada por autoridade competente, o executor e as pessoas que o auxiliarem poderão usar dos meios necessários para defender-se ou para vencer a resistência. Do que tudo se lavrará auto subscrito também por 2 testemunhas. Aí a interpretação que se fez do negócio era que bastava lavrar um auto com 2 testemunhas. Quem eram as testemunhas? Os policiais que fizeram parte da operação ou que, enfim, venceram a terrível resistência. E isso... Deixa eu vou por aqui mesmo. E aí, eu me lembro da frase de Douglas Rodrigues, 17 anos, que foi morto em 27/10/2013, em Jaçanã, zona norte de São Paulo, que ele disse assim, por que o senhor atirou em mim? Vocês lembram disso? Por que o senhor atirou em mim? Ele estava com um irmão de 12 anos de idade, ele tinha 17. E é a pergunta que ele faz para o policial. E é a pergunta que as famílias se fazem, as famílias negras, as mães negras. Por que atiraram no meu filho? Né? Eu ouvi uma fala hoje de manhã, muito interessante, que disse o seguinte, a gente acaba se justificando como se, de fato, aquela pessoa estiver cometendo um crime, ela pudesse ser morta. As mães dizem, mas meu filho era trabalhador, né? Meu filho era estudante, era trabalhador. Ah, porque se não fosse, podia matar? Né?
Não podia também, não. Então, realmente, eu não entendia naquela época, não era ainda o início da minha carreira, já tinha alguns anos de carreira, mas eu não conseguia entender essa necropolítica, né, estruturada para matar corpos negros, para matar especialmente homens negros jovens, e que ainda funciona. O que é que acontece? A gente tem um projeto de lei, e fiquem atentos para isso, porque isso é do nosso interesse, porque somos nós que estamos morrendo, que é o número 4471, de 2012, que ele traz a obrigatoriedade de lavratura de inquérito policial para todo caso de resistência. Não é para ficar na delegacia de polícia. O delegado de polícia ele tem a obrigação de instaurar um inquérito policial e a obrigação de comunicar em 24 horas ao Ministério Público a instauração desse inquérito. Porque essa informação, eu não quero tirar a culpa do Ministério Público, não, porque não é do meu perfil. Eu sempre digo que o sistema de justiça está junto nisso, né? Mas, muitas vezes, eu sei por experiência própria, não chega essa notícia no Ministério Público se não for pelas famílias. Então, esse projeto de lei ele está parado. Está parado. A última tramitação dele foi em mês 11 de 2017, matéria não apreciada em face do encerramento da sessão. Se vocês forem lá no site da Câmara de Vereadores, da Câmara de Deputados, vocês vão ver que tem várias sessões em que houve simplesmente um encerramento e a matéria não foi apreciada por isso, porque a situação hoje do projeto de lei é pronta para pauta no plenário. E a gente não consegue tirar isso da tramitação desde 2012, né? Desde 2012 que está tramitando. Interessante que teve uma enquete no site da Câmara de Deputados de 2014, que eu fiquei impressionada. Eu não entendi de que mundo, aliás, ultimamente a gente não está dando para entender em que mundo a gente está vivendo, né? Esse ano, então, uma preocupação dobrada. Mas essa enquete perguntava sobre a concordância do cidadão com o fim do auto de resistência. 72,13% não concordam. Eu me pergunto quem são essas pessoas que respondem essa enquete. É um número altíssimo de pessoas que não concordam. E aí vem a bancada da bala, da Bíblia, do boi, esse BBB aí, principalmente a da bala, que defende a manutenção do auto de resistência com o fundamento de que policial armado é policial em legítima defesa. Simples assim. É uma das falas, inclusive, de Bolsonaro. Policial armado é policial em legítima defesa. Trazer regras para a apuração, obrigar a apuração dos autos de resistência, que mudaram, inclusive, de nome já, é impedir a atividade do policial. É isso que se defende. É isso que se defende. Então, de fato, nós temos que correr. Houve mudança importante. Nós tivemos, em 2015, uma resolução conjunta do Conselho Superior de Polícia e do Conselho Nacional dos Chefes de Polícia Civil, que traz essa obrigatoriedade de instauração de inquérito policial, traz a obrigatoriedade de realização de perícia no local do fato, porque isso nunca é feito. Como é que é a narrativa? Vocês devem conhecer, né? Eu conheci lá na Labuta, no interior, mas há pesquisas, inclusive, sobre isso. A narrativa é idêntica, que a gente estava fazendo um patrulhamento de rotina e fomos injustamente abordados por milícias, por grupos, milícias não, organizações criminosas, né? E fomos alvejados. Reagimos, pegamos o corpo no chão, do lado do corpo sempre tem drogas, sempre tem arma, né? E essas pessoas são levadas para o hospital e morreram a caminho do hospital. Impressionante. Parece que tem um curso para explicar como é que se dá a questão do auto de resistência, porque a narrativa é semelhante. A narrativa é quase igual em todos os casos de auto de resistência. Teve uma pesquisa do Instituto Sangari, de 2009 a 2013, que concluiu que, num total, as polícias brasileiras mataram, nesse período, 6 pessoas por dia, todos os dias. E esse número é maior do que a polícia norte-americana matou em 30 anos. Em 30 anos. Né? É o que está sendo dito aqui. Tem policiais morrendo, sim, mas tem muito mais policiais matando. Né? Fale alto, que eu não estou lhe ouvindo. Sim.
Sim. Com toda a razão, você tem toda a razão nisso. Com certeza. Mas se você for olhar, eu vou trazer uma pesquisa aqui, já quando chegar lá. Eu sei que é complicado, mas a gente está falando da instituição polícia, como eu falei aqui do racismo institucional desde o início. Sim. Claro. Claro, a gente tem outra condição de trabalho, a gente tem outra condição histórico-política, de fato, eu só estou trazendo o resultado da pesquisa. Por óbvio que a gente tem um outro contexto, tá? Mas se eu for ler a pesquisa inteira aqui, a gente não consegue terminar, né? Diga. Nosso espaço aqui é um espaço de diálogo. Foi assim mais cedo e vai continuar sendo. Mas é legal que a gente faça o diálogo da maneira mais adequada, que é, após terminar aqui, Sim. O microfone vai ser disponibilizado e a gente elabora até melhor, né, nesse formato. Então, segura um pouquinho aí, daqui a pouco o microfone vai estar disponibilizado e aí a gente vai para o diálogo. Mas eu entendo o que ele está falando. E quando a gente fala de racismo institucional, inclusive dentro do Ministério Público, tem essas reações também, né? As pessoas, às vezes, se sentem como se estivesse sendo direcionado. E daí a ideia do racismo institucional como algo difuso. A gente não está procurando intenção, a gente não está procurando a autoria certa, mas é algo difuso que se repete, sim, na nossa comunidade, na nossa sociedade, e a gente tem que dizer, né? A gente tem que dizer. O próprio Ministério Público, e aí eu vou falar da minha instituição, para ver se lhe conforta um pouco o coração e a alma, no Rio de Janeiro, uma pesquisa também que foi feita no Rio de Janeiro, de 2001 para 2011, de Michel Missi, concluiu o seguinte, que dos casos de autos de resistência que chegaram ao Ministério Público, 99,2% foram arquivados pelo próprio Ministério Público. Quer dizer, é uma lógica que se repete na polícia, se repete no Ministério Público e se repete no Judiciário. Inclusive, o Brasil ele foi condenado, em 2015, pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, justamente no caso Nova Brasília, por não responder, né? A Justiça não respondeu ao caso Nova Brasília. E houve uma condenação, e a primeira condenação do Brasil na Corte Internacional por violência policial. E é a partir dessa decisão da Corte Interamericana que se obriga o Brasil a revisar e reabrir esses casos, desarquivar, o próprio Ministério Público desarquivar esses casos, a ressarcir mais de 80 pessoas e a excluir esse termo, que o meu problema não é com o termo, pode até manter auto de resistência, portanto, que investigue e que se apure para garantir não só o direito das famílias, mas dos policiais que estão trabalhando também. Né? Porque se instaura um auto de resistência, se engaveta na delegacia, e uma família procura o Ministério Público, outro órgão de fiscalização, a corregedoria, enfim, para denunciar esse caso, esse policial pode ser, de novo, mais uma vez, investigado, tendo até razão no caso concreto, tendo até razão, estando realmente em legítima defesa no caso concreto. Daí a importância, de fato, da gente ter essa apuração. Qual é o problema dessa resolução que a gente teve em 13 de outubro de 2015, muito recente? Ela é uma resolução administrativa. Amanhã, ela pode ser revogada, ela pode ser alterada. Não houve alteração nenhuma no Código de Processo Penal. Essa é a questão. Por isso a importância desse projeto de lei realmente sair dos gabinetes, sair da plenária e virar lei. E aí os números da segurança pública de 2017, só para a gente encerrar, para abrir para o diálogo, que é o seguinte, o Brasil teve 7 pessoas assassinadas por hora em 2016. Tá? 61.619 mortes violentas e intencionais, que é o maior número já registrado no Brasil. A gente está falando de 2017. Essa resolução administrativa é de 2015. Será que, na prática, as coisas realmente mudaram? Né? Eu creio que não. Eu creio que não, e a experiência profissional tem mostrado que não. Aí, vitimização de policiais. Tá? Essa pesquisa traz também. No mesmo ano, 2016, tivemos 437 policiais civis e militares foram vítimas de homicídio em 2016. Houve um crescimento de 17,5% em relação a 2015. E esses policiais também são negros. Tá? São policiais negros, são policiais também na faixa etária jovem. Né? E aí, letalidade das polícias, a pesquisa traz.
Ó, tivemos 437 policiais civis e militares, tá? E a pesquisa fala que 4.224 pessoas foram mortas em intervenções policiais dessas mesmas polícias civil e militar. Então, um acréscimo aí de 25,8%, 99,3% dessas pessoas são homens, 81,8% têm entre 12 e 29 anos de idade, e 76,2% são negros. São negros. Então, só para a gente abrir para o diálogo, que eu acho que o tema é interessante, eu acho que as instituições ainda têm se omitido muito em relação a essa questão do auto de resistência, a questão do controle da atividade policial, que é uma atividade do Ministério Público que tem realmente deixado a desejar. Saiu uma pesquisa do Ministério Público que traçou o perfil do membro do Ministério Público no país. E esse perfil é de homens brancos, de elite, e que concentram sua atuação no combate à corrupção. E aí a gente fica com os direitos humanos lá, na base, no fim, dessa prioridade de atuação do Ministério Público. Então, se a gente tem esse tipo de configuração do sistema de justiça, quem é que vai proteger, quem é que vai promover os direitos dos negros, os direitos das mulheres negras? Então, nós precisamos realmente estar nesses espaços de poder. Não é algo que nos vai ser concedido, dado como benesse, porque nunca foi, né? Nunca foi na história desse país. E a gente precisa correr, porque eu não sei quanto tempo a gente tem ainda para continuar correndo. Tá? Só para fechar com Nina Simone, com uma frase dela que eu acho que tem tudo a ver com hoje, ela diz o seguinte, perguntam a ela o que é liberdade para ela. E ela diz assim, liberdade é não ter medo. Né? A gente precisa ser realmente livre e não ter medo. Obrigada.